reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, muito bom dia, que alegria poder receber você aqui na TV Novo Tempo. Você sabe que nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia e o nosso incentivo é que você leia a palavra, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Agradecemos aqui ao Cevisa, que tem essa parceria muito bacana conosco. Estamos usando uma das salas, uma das dependências aqui do Centro de Vida Saudável, Centro Médico de Vida Saudável. Tá bem? Vale a pena conhecer. Muito bem, nós estamos aqui estudando números, vamos para o capítulo 4, e você se lembra que os capítulos anteriores, por isso chama-se números, né? Contam, né? O povo de Israel, depois nós tivemos uma contagem dos levitas, aí tivemos antes dos levitas, né, no capítulo 2, eles se aglomeram em 3, 4 tribos ali ao redor do templo, do santuário. Depois então vem a leitura ou a numeração, né, a busca daqueles que são levitas, o número deles aparece ali. E agora, os filhos de Levi, os filhos que são divididos em 3 grupos aqui, para carregar as coisas do templo. Tem uma função específica, os deveres deles nessa montagem e desmontagem, que devia dar um trabalho danado, né? Todas as vezes que eles paravam, tinham que montar e depois tinham que desmontar. E você sabe que a nuvem, né? Quando baixava a nuvem, eles paravam, quando levantava a nuvem, eles saíam, e isso às vezes podia demorar um dia, uma noite, de dia, eles obedeciam a Deus dessa forma. Lá na frente nós vamos ver um capítulo muito bonito sobre essa questão da nuvem, não é? Mas aqui são os deveres. Os deveres, geralmente, na ordem, aparecem Gerson, depois Coate, depois Merari, e aqui a inversão. Coate aparece em primeiro lugar, são os coatitas, né? São as atividades que eles tinham que fazer, e eles tomam uma atividade bastante preciosa. Eles cuidariam de tudo aquilo que estava dentro da tenda da congregação. Eram coisas santas, né? O Santo Santo, o Santíssimo, eram coisas que não podiam ser vistas por outras pessoas. Então, antes deles pegarem todas estas coisas, os sacerdotes, eles tinham a obrigação de cobrir esses elementos para serem carregados. E havia aí uma porção de tecidos, não é, para proteger estes elementos, como a arca do testemunho, a mesa da propiciação, o candelabro também. Eles eram bem envolvidos, bem guardados. E aqui tem o altar de ouro, né? Todos esses utensílios de serviço ficavam dentro da tenda da congregação. Eles eram responsáveis. Mas aqui quem era o responsável para fazer isso da parte dos sacerdotes? Então aí vem um filho de Arão, Eleazar, é que cuidava supervisionava essa tarefa de embrulhar cada elemento, de colocar ali argolas e varais para que eles pudessem ser levados pelas pessoas. Os outros poderiam ser levados em carroças e tudo mais, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas esses deveriam ser levados pelos coatitas. Era um trabalho bastante específico e muito importante. Logo em seguida, nós vamos saber quantos eram, né? Mas no total, estes homens de 30 a 50 anos, que era o momento que eles serviam, 30 anos quando eles começavam a ser sacerdotes. Aí você se lembra lá no Novo Testamento, Jesus foi batizado aos 30 anos, não é? E está bem estabelecido, ele foi ungido aos 30 anos. Aqui o sacerdote era ungido aos 30 anos para ser sacerdote da linhagem de Levi. Só esses poderiam ser sacerdotes. 8.580 dessas 3 tribos, né, que são divididas aqui. Essa tribo eu já vou falar, vai aparecer lá na frente, mas já vou falar que eram 2.650 coatitas que cuidavam de todo esse trabalho, se revezavam. Olha que estrutura tremenda, né? Eles tinham que desmontar. Quem desmontava e supervisionava eram os sacerdotes liderados por Eleazar, não é? Eles só carregavam aqui. Mas aparece também a partir do verso 21 os gersonitas,
então os descendentes de Gerson. Aqui, eles eram 2.630, dos 30 aos 50 anos também. Eles levavam as cortinas da tenda da congregação, as cortinas do pátio também, os portais por ali, e quem supervisionava tudo isso era Itamar, não é? Era o outro filho de Arão. Itamar vai supervisionar o trabalho tanto dos gersonitas como dos meratitas, né? Os meraritas, aliás, né? Os filhos de Merari. E também estavam lá entre 30 e 50 anos, eles cuidavam das tábuas, lá no verso 31, as tábuas da tenda, não é? Do tabernáculo, os varais, as cortinas, e eles eram encarregados de levar todas estas coisas. A Bíblia então conta quantos eram de cada tribo. Eu já falei, né? Os coatitas 2.650, um pouco menos os gersonitas 2.630 e 3.200 dos meraritas. Esses eram os que coordenavam no total de 8.580. Lembre-se que o livro de Números é para isso mesmo. Ele vai dando as quantidades, as tarefas e tudo mais. Então aqui cada um tinha a sua tarefa. E o verso 40, quando termina aqui esse capítulo 4, diz assim: segundo o mandato do Senhor por Moisés, então, o mandado do Senhor, digo melhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui há várias coisinhas interessantes neste verso aqui, em toda essa história. Primeiro, é a organização de Deus, né? Aqueles que vão montar, aqueles que vão desmontar, aqueles que vão cuidar das peças mais importantes do santuário, deveriam ser muito cuidadosos. Então a palavra de Deus, ela vai colocando essa visão de organização de Deus. Então, primeiro, Deus é um Deus de ordem, e essas coisas eram feitas de uma maneira muito rápida, quando eram montadas e desmontadas. Porque já imaginou, você monta de manhã e de repente Deus diz: bom, vamos embora, vamos sair à tarde. E todos os lugares onde Israel parava, o santuário era montado. Não tinha esse negócio assim, de Deus dizer assim: não, vamos sair daqui meia hora, não precisa montar. Não, a hora que baixava a nuvem, eles montavam. A hora que subia a nuvem, eles desmontavam e saíam. Devia ser bem rápido, bem prático, mais de 8.500 pessoas aí fazendo esse trabalho. Primeiro, então, a ordem de Deus, a organização de Deus, a leveza do trabalho, porque eram muitos, podiam se revezar. Mas existe uma outra coisa aqui muito importante, são os dons, cada um fazendo uma parte. Deus então havia dado para Moisés este mandado para que cada um fizesse a sua parte. Então todos nós temos uma função, né? Temos uma função dentro do reino de Deus, não é? Não temos mais o santuário agora, mas temos uma função no reino de Deus. Quer dizer, é importante você ser mãe, talvez essa seja a sua função. Você não precisa de mais nada para poder mostrar-se ao mundo: olha como eu tenho capacidade. Cuidar de filhos é uma das coisas mais complicadas do mundo. E Deus deu essa tarefa aos pais, à mãe, que às vezes quer trabalhar fora, não é? E a gente aqui não vai discutir esse assunto em hipótese alguma, cada um sabe onde aperta o seu sapato, então não vamos discutir isso. Bem, mas a função da mãe é uma função extraordinária, né? E a gente apoia isso. Em casa nós tomamos essa decisão, cada um sabe como funciona a sua família, não é? Mas Deus deu um dom para você. Alguns dizem assim: não, eu não tenho dom nenhum. Você pode sorrir. Esse é um dos dons mais maravilhosos. Você tem boca, tem dentes, às vezes nem tem dentes, né? Mas pode sorrir também. Eu estou exagerando aqui, brincando. Mas na realidade você sempre terá alguma coisa que fazer para o reino de Deus e como desenvolver sua própria vida. Você tem dons. Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada. Presta sim. Você tem uma função. E é isso que eu queria destacar aqui nessa história, né? Todos os gersonitas, os coatitas, os meraritas, né? Tinham uma capacidade de fazer alguma coisa. E quando o templo foi feito também, você se lembra?
Cada um contribuiu de uma forma extraordinária com os dons que Deus tinha dado. Você tem valor, essa é a minha mensagem. Você tem valor, para finalizar aqui, né? Você tem valor e um valor incrível diante das necessidades desta vida e diante de Deus também. Nunca se julgue inferior por não saber fazer aquilo que o outro faz, mas você sabe fazer outra coisa. Que Deus possa te abençoar. Eu queria orar com você antes de terminar o programa. Pai bondoso, colocamos a cada um dos nossos queridos telespectadores nas tuas mãos. Tu sabes as necessidades que cada um tem e tu sabes também as potencialidades que o Senhor mesmo deu a cada um de nós. E nós gostaríamos de enxergá-las, que o Senhor nos dê olhos bastante sensíveis para enxergar os dons que o Senhor deu para cada um de nós. Abençoa-nos e obrigado por este capítulo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado então por hoje, espero você para o nosso próximo encontro, reavivados por sua palavra.